Certamente, mas com absoluta certeza, muita gente muito melhor do que eu, com muito mais competência, com muito mais capacidade de detalhar uma situação econômica, já vem tentando colocar na internet algumas explicações de por que o Brasil está nessa situação econômica que nós estamos atravessando, tá? Apesar de não ser nenhuma surpresa para quem acompanha a política há uns 20, há uns 30, há uns 40 anos, sabe perfeitamente que o que iria acontecer com o Brasil, com um novo governo da extrema esquerda, do Lula, com toda aquela ideologia, aquela carga ideológica, aqueles erros crassos dele, aqueles erros absurdos, corriqueiros, todos os países que entraram nessa ideologia, nesse viés político, todos eles quebraram, todos eles faliram. Os exemplos estão aí para todo lado. Porém, eu vou tentar dar a minha pequeníssima contribuição aqui. Quem sabe, né? Porque às vezes quando você está explicando uma coisa para uma pessoa, qualquer coisa, né? Qualquer ciência, qualquer coisa que você explica para uma pessoa, às vezes você está explicando de um determinado jeito que a pessoa não consegue entender. E aí você às vezes muda a abordagem, você fala de uma outra forma, usa outros exemplos e às vezes a pessoa começa a entender o que você quer dizer. Então eu vou tentar aqui humildemente dar a minha pequena contribuição para essa questão do que eles estão falando muito, né, na televisão, na internet, pessoas doutas, pessoas com muita competência, mas que precisa de um legendamento, precisa de uma tradução, de uma nota de pé de página. O rombo fiscal, né, o desequilíbrio fiscal, essa coisa toda que vivem repetindo por aí. E a maior parte do brasileiro médio, né, 90 e tantos por cento, não tem a menor ideia do que seja isso. Tá? Mas isso não é difícil de entender, na verdade não é difícil de entender. É só transportar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, tá certo? Muito bem. Todos nós, né, mesmo os empresários, nós temos uma determinada renda que nos cabe, que é o nosso direito, que nós recebemos mensalmente, né? Os assalariados, fácil, é o salário mensal. Aquele dali é definitivo, é a regra. É o que você tem para gastar naquele mês. Ponto. O empresário, ele tem um prolabore. O que é o prolabore? É o que ele tem direito, de acordo com o estatuto da empresa, com a lei da empresa, ele tem direito de retirar mensalmente do valor total do lucro da empresa mensal, ele tem direito àquele valor como prolabore, como, entre aspas, como o salário dele. É o salário do empresário, digamos assim, né? E ele também tem que se ajustar àquilo ali. Ele também não pode, o risco para o empresário, inclusive, é muito maior do que para o assalariado. Porque o assalariado, ele tem aquele limite mesmo, ele não tem como botar a mão em mais dinheiro. Não tem, aquilo ali acabou. Tá? Tudo bem, você pode usar um cartão de crédito e acabar ficando todo enrolado depois de um cartão de crédito, porque você gasta um dinheiro que você não tem quando você gasta dinheiro no cartão de crédito. O empresário, ele tem uma certa facilidade de botar a mão no lucro da empresa, mas ele não pode fazer isso sem comprometer completamente a empresa. A saúde da empresa depende do empresário ou dos vários empresários, dos sócios da empresa, retirarem um valor mínimo, não é nem um valor justo, é um valor mínimo. Por quê? Porque a empresa precisa crescer. E o prolabore do empresário também crescerá se a empresa crescer. Porque normalmente o salário, entre aspas, do empresário é um percentual do lucro da empresa, tá? Isso é uma coisa que tem que ser muito bem ajustada. Isso é o famoso ajuste fiscal, grosso modo, tá? Da empresa. Estou falando a grosso modo. Tem várias outras variantes, vários detalhes e tal, mas vamos tentar entender desta forma mais simplificada. O Brasil é uma empresa. Ele é uma empresa. Ele vive dentro de um mercado, tá? E esse mercado tem os seus
as suas oscilações, os seus índices, as suas maneiras de nós aferirmos se o mercado está aceitando bem a empresa ou não, se a empresa está indo bem ou não. O Brasil é uma empresa em que todos nós somos sócios, tá? Todo brasileiro é sócio dessa empresa, todos. Os que contribuem com ela e os que não contribuem também. Tá? Crianças, idosos, aposentados, etc., não contribuem, mas eles são sócios, eles têm direito a um prolabore, eles têm direito a um salário, eles têm direito a um determinado valor. Só que todos nós temos que viver dentro desse limite. Acontece que, se você não for muito rígido, muito ortodoxo, muito duro, muito austero, a palavra que se usa muito, né? Muito austero, ou seja, muito rígido, com os seus gastos, você que tem direito àquela fraçãozinha para gastar, você extrapola, você vai causar o quê? Endividamento. Pode ser um endividamento pessoal, se você fizer através do cartão de crédito, você vai ter um endividamento pessoal que pode levar à sua falência. Pode levar à falência de um indivíduo, tá? De uma pessoa física, como as pessoas falam, né? Pessoa jurídica, empresa. Pessoa física, um indivíduo. O indivíduo pode falir. Pode, um indivíduo fale, se ele não tiver mais capacidade de pagar o que ele deve. A mesma coisa acontece com essa empresa Brasil, onde os sócios majoritários são os poderes da República, todos eles juntos. O executivo do Lula, o legislativo lá da Câmara e do Senado e o Supremo Tribunal Federal, né, que em tese são os três poderes da República. Em tese, porque eu falo que o quarto poder é a imprensa. O pior poder, o mais perigoso. Mas, enfim, se esses sócios majoritários gastarem muito mais do que o Brasil consegue arrecadar, que o Brasil consegue produzir de riquezas, juntar dinheirinho, sabe? Aquele negócio de juntar dinheirinho todo mês, que você não junta mais dinheirinho debaixo do colchão, você não faz mais isso, mas você junta dinheiro na sua conta bancária. Se você deixa a sua conta bancária sempre vazia ou devedora, você está quebrado, tá? A mesma acontece com o Brasil. A riqueza do Brasil ela tem um limite, né? Um limite bem definido. E o governo pode gastar dentro do limite ou gastar fora do limite. E é o que acontece com os governos de esquerda. Eles necessariamente só sabem governar gastando muito, mas gastando muito mesmo. Primeiro porque eles já são exagerados, eles já gostam de viver de uma maneira que eles não têm direito de viver. Eles gostam de gastar com eles mesmos. Isso já é um erro total e suficiente para não prestar. Mas, além disso, para se manter no poder, eles são obrigados a comprar o resto do mundo. Um monte de gente eles têm que sair comprando. Eles têm que comprar a justiça, eles têm que comprar o legislativo, porque senão eles não conseguem aprovar. E um governo fraco, um governo que já está mal, o legislativo começa a ser ainda mais pidão. Pede mais dinheiro, quero mais dinheiro, porque ele sabe que esse governo não tem mais estrutura. Então eles viram umas verdadeiras piranhas que ficam devorando o boi que está lá, sabe? Tentando sobreviver, tentando nadar. Essa é a verdade. A mesma coisa acontece com o judiciário, mesma coisa. Ó, se vocês não querem ter problema com a gente, solta a verba pra gente aí. E a coisa vira a famosa bola de neve, né? A dívida não para de crescer. E aí surgem os índices que nós temos visto aí. É lógico que nós temos os índices lindos e maravilhosos do IBGE. O IBGE. O IBGE nada mais é do que uma empresa estatal, ou seja, dominada pelo governo federal, que só divulga os índices que interessam ao governo. Então, apenas no IBGE, somente nos índices do IBGE, o Brasil está muito bem. O desemprego está caindo, os índices de salário estão aumentando, e nós estamos, navegando no mar maravilhoso. Apenas no IBGE, que é uma empresa estatal mandada pelo governo federal, governo Lula. Tá? O restante não respeita o governo federal. E esses índices é que realmente trazem a realidade para a gente. Fica muito claro pela valorização do dólar, que está óbvia, né? Isso aí todo mundo vê. O prejuízo das estatais, que vai bater um recorde. Nós vamos ter no final de 2024 as estatais divulgando prejuízos históricos, os maiores prejuízos de todos os tempos. As estatais, as empresas governadas, as empresas controladas pelo governo vão divulgar prejuízos históricos.
vai ser um desastre. E é isso daí que promove essa subida absurda do dólar. Realmente está subindo muito e vai subir muito mais. Por quê? Porque as estatais vão divulgar um prejuízo galopante, um prejuízo como nunca teve antes. Nós saímos de um superávit no final de 2022, todas as estatais fecharam 22 com superávit e entramos em 2023 com prejuízo, final de 2023, prejuízo, e em 2024 vem um prejuízo recorde, irrecuperável. E isso daí, o mercado, o famoso mercado, já precificou. Tá aparecendo nos índices do dólar. O mercado, essa entidade que não tem uma cabeça, são milhões de cabeças, ele já precificou, já disse claramente, olha, esse governo vai quebrar, ele vai quebrar o país, porque ele não vai ter condição de pagar a dívida que ele está. Nós já vivemos uma situação muito semelhante à da Argentina, antes do Milei. Nós já estamos vendo isso, mas pode piorar. Nós podemos tornar a Venezuela do Maduro. Gente, a realidade é dura, mas é essa. Até a próxima.